Relativo versus absoluto. Pensa comigo, vivemos hoje em uma era de relativismo, onde os absolutos morais são negados. Eles existem, mas as pessoas dizem que não existem. E esse mal penetrou dentro da igreja e os resultados são terríveis, devastadores. Por quê? Como consequência desse relativismo, derrubaram o padrão de retidão da lei de Deus. Eles negam que exista um modo cristão de se viver, fazendo com que seja impossível definir um caminho correto. E aí, dessa forma, as pessoas enxergam com suspeita qualquer pregação que determine um valor absoluto moral. Mas veja que a própria ideia de uma verdade relativa já é uma antítese por si só, porque o termo verdade ele já é excludente. Quando eu afirmo que A é verdade, eu estou dizendo que B, C, D, E, F até Z não é verdade. Agora, se eu digo que A é verdade e B é verdade também, deixou de ser verdade. Porque a verdade não inclui, ela exclui. A verdade não inclui várias afirmações, ela exclui as outras afirmações. Mas como nós vivemos numa era de humanismo e individualismo, em que o homem é o centro e fim de todas as coisas, então um indivíduo solitário, ele exige autonomia irrestrita de expressão e aí não tem censura alguma sobre ele. Porque se não há um padrão divino a ser conhecido e obedecido, restam apenas as várias opiniões de todos os homens. E aí dessa forma, se uma pessoa repreende a outra, ela pode ser descartada e considerada um ignorante, até uma pessoa arrogante. E veja que isso é um problemão, porque então daí nós não podemos afirmar aquilo que Deus diz, porque todas as pessoas estão surdas quanto a uma verdade, porque cada um cria o seu próprio caminho. E aí quem afirma, assim diz o Senhor, parece muito mais um fanático religioso do que um cristão sincero buscando e seguindo a Deus. E aí vem um certo romantismo distorcido, onde a piedade vai ser redefinida como uma mente aberta a tudo. A piedade se torna a tolerância a tudo e a todos. E que isso seria a suprema manifestação do amor. E aí afirmar que eu errei é algo autodestrutivo, vai ser ruim para você. Ou então eu dizer você está errado é um crime. E aí, da mesma forma que fizeram no Antigo Testamento, os profetas são mortos ou são exilados, e os treinadores, os coaches de vida espiritual, são colocados no lugar. O ensinamento bíblico em que haja reprovação, correção e treinamento em justiça é trocado por princípios motivacionais que conduzam à autorrealização. E a disciplina na igreja, então, é denunciada como uma monstruosidade, igual a das caças às bruxas de antigamente. E aí o amor ficou tão refinado e elevado que não se suporta mais os mandamentos de Cristo. E aí essa ignorância autoimposta pelo próprio ser humano, essa suposta estima pelo indivíduo, essa mente aberta, essa tolerância, derruba todo o padrão e nos tornamos então um povo sem lei, sem sabedoria ou princípios. E aí vem o caos e vem a confusão, vem mais pecados, vem mais problemas. E aí vivemos no mundo e nos parecemos com o mundo. E aí, com uma falsa humildade, demonstrando uma falsa sabedoria, dizemos que não podemos saber a verdade. E aí então somos condenados às trevas. Então, se o cristianismo contemporâneo quiser recuperar a sua saúde, a sua força, tem de dar fim a este engano terrível. Porque a fé salvadora e a conversão autêntica são evidenciadas por crescimento gradual, prático e observável da santidade e da justiça de Deus. Porque se as pessoas estão apáticas quanto à justiça, praticantes de pecados, sem remorso ou melhoria, sem lei, imorais e mundanas, elas devem ser admoestadas de que essas são marcas de pessoas não convertidas, de pessoas que não nasceram de novo, e devem ser conclamadas a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos progredir em conformidade com Cristo e lamentar aquilo que permanece não transformado. Devemos ter o nosso espírito contrito e quebrantado quando os nossos pecados são revelados. E devemos ser encorajados em possuir as marcas dos filhos de Deus. Complicado? Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.